Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de uma atualidade na prova da Estadual do Rio de Janeiro, os rolezinhos. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Para apresentar o nosso tema de hoje, convido vocês a conhecer uma importante líder social brasileira, Yasmin Oliveira. Para nós, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A moda na adolescência é por tendência, influências, identificação, personalidade, valores e um veículo fantástico de expressão. Nos rolezinhos já sabemos o que todos vestem. Se você faz parte de um grupo, não pode se apresentar de forma diferenciada dos demais. Corre o risco de não ser reconhecido pelo grupo do qual faz parte. Em busca da aparência perfeita para ser bem aceito, de certa maneira nos sentimos obrigados de fazer igual. E aí, além dos pais, a briga com o espelho. Pois é, talvez você veja isso como ironia. Mas o fato é que essa rolezeira tem milhares de seguidores nas redes sociais e já mobilizou multidões em direção aos shoppings. Dessa forma, não seria difícil concordar com o professor Clóvis de Barros, quando ele diz que os rolezinhos, eles têm lá o seu grau de subversão social. Afinal de contas, fizeram com que os shoppings, esses templos de consumo, passassem a dar visibilidade para uma galera que antes só circulava no andar de baixo da sociedade. Vejamos como a Estadual do Rio de Janeiro trata desse tema. Existe um debate interessante sobre os impactos sociais da chamada Era Lula. Tudo bem, eu sei que essa expressão é quase um palavrão hoje em dia, dado os ânimos exaltados que tomam conta da nossa sociedade. Mas o fato é que esse debate trata de entender como se deu a mobilidade social nos últimos 10 anos. E por esse motivo convido a vocês a conhecer um cara bem interessante, Renato Meirelles. Saca só as palavras dele. Um bom parâmetro para entender o quanto que a renda é mal distribuída no Brasil é que apenas 0,3% da população, 0,3%, tem renda per capita maior do que R$10 mil. Ou seja, é o topo do topo, é uma elite mesmo, da né? pirâmide. O que acontece é que essa elite circula pouco com pessoas mais pobres. Então, ela acha que ser classe média é ser como ela. Rico é o Eike Batista, o Antônio Hermílio de Moraes. Exatamente. São eles que estão no topo da pirâmide, quando, na verdade, eles não estão no topo. Eles são os faraós, eles mandam. O Renato Meirelles é um publicitário que fundou uma agência chamada Data Popular, que trabalhou junto da SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Lula. E dessa forma ele conseguiu mapear e compreender como pensam e também como se comportam as mais de 30 milhões de pessoas consideradas de baixa renda. Isso significa as mais de 30 milhões de pessoas que ascenderam socialmente das classes D e E rumo à classe C. E o que isso significa? Bem, significa que o país, durante o governo Lula, se tornou definitivamente um país de classe média. Explico melhor. Cerca de 55% da nossa população, praticamente 110 milhões de pessoas, então, giram em torno da chamada classe C. Isto é, tem uma média salarial de R$1,2 mil por mês. Para a gente entender isso melhor, voltemos ao Renato Meirelles então. Ficar claro como é que o Brasil mudou. O telespectador pudesse imaginar um país com uma estrutura de pirâmide social, onde eu tenho muito mais pobres do que ricos. O que aconteceu nos últimos 10 anos foi que essa pirâmide social se transformou num losango social, ou seja, se reduziu as desigualdades sociais e eu passei a ter uma classe média maior do que eu tenho a elite, do que eu tenho entre os mais pobres. Como é que essa classe média cresceu? Eu tenho 41 milhões de pessoas que melhoraram de vida nos últimos 10 anos, que passaram para a classe média nos últimos 10 anos. E a classe média cresceu em 35 milhões de pessoas. Por quê? Bom, como que 41 milhões subiram, né, e 35 milhões, só ficou 35 milhões? Porque 6 milhões passaram para o topo, né, entre os mais ricos. E quem foi beneficiado com esse crescimento? 80% deles são negros. Quase 40% vieram do Nordeste. Ou seja, o Brasil cresceu com o aumento da renda de quem antes ganhava menos: os negros, as mulheres e os nordestinos. E aí, perceberam então o impacto desses dados na mobilidade da sociedade brasileira? E o que isso tem a ver com o nosso vestibular? Vejamos a questão 1 da primeira aplicação da prova da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, em 2015. Observe a charge de Angeli. Lembre-se, neste shopping é proibido deixar entrar aqueles tipos de pessoa. Quais tipos? Os parecidos com a gente? No cartoon há uma alusão aos rolezinhos.
manifestações em que jovens, em geral oriundos de periferias, formam grandes grupos para circular dentro de shoppings. Com base no diálogo entre os guardas e nos elementos visuais que compõem o cartoon, é possível inferir uma crítica do cartunista baseada no seguinte fato. Realizada em junho de 2014, a prova nos mostra um excelente timing com as atualidades, pois foi justamente ao longo do primeiro semestre daquele ano que os nossos meios de comunicação passaram a dar mais visibilidade ao movimento social que já tinha cara, corpo e nome, os rolezinhos. Dessa forma, a prova nos exige que nós fiquemos atentos com os aspectos gráficos e visuais da charge do mestre Angeli. Vamos então às alternativas. A letra A não responde à questão. Ora, no vestibular seria absurdo você afirmar que os jovens se descontrolam quando estão em bando. A letra B é angeliana na veia, ou melhor dizendo, responde à questão, porque ela traz uma estranha lucidez. Ela permite que a gente reconheça que os policiais sofrem com a seguinte contradição. A obrigação profissional deles é justamente proteger os shoppings dos seus vizinhos, isto é, daquelas pessoas com quem eles se identificam. A letra C não responde à questão, porque a charge nos indica o momento em que os policiais somente identificam, digamos, os seus inimigos. A letra D não pode ser porque ela não dialoga com o conteúdo da charge. E outra, cá entre nós, nos vestibulares afirmações como essas são perigosas porque elas têm uma alta carga ideológica. Sabemos, entre nós existem pessoas que dizem que shoppings não são lugares para sociabilidade, mas sim para consumo. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Antes de encerrar, vale revisar o nosso raciocínio. Digamos que o crescimento do mercado interno empoderou economicamente determinados setores sociais, que então passaram a ter acesso a novas mercadorias que antes não podiam consumir. E para continuar consumindo essas mercadorias, passaram a frequentar shoppings, que, convenhamos, eles não são construídos nas periferias das cidades, mas sim nos centros urbanos. E então vocês começaram a notar que, digamos, os seus códigos culturais e sociais entraram em conflito com os códigos sociais daqueles para quem, historicamente, os shoppings sempre foram construídos. Dado esse cenário, você que nos acompanha e já tem uma sensibilidade com as humanas, passe então a fazer uma outra questão. Fábio, o que a PM, então, na charge está fazendo dentro dos shoppings? Pois é, essa é uma boa colocação que, digamos, promovem novas perguntas. Cá entre nós aqui na sociedade brasileira, consumo é um privilégio ou deveria ser um direito? Quanto a nós, bem, nós ainda acreditamos em outras formas de mobilidade e ascensão sociais além do consumo, o estudo. Portanto, continue nos acompanhando. Mande suas dúvidas, críticas e sugestões. Não se esqueçam de conferir os vídeos e os nossos roteiros aqui na descrição do vídeo. E vale lembrar, nós agora temos um profile no Spotify. Agora vocês também podem ouvir o Vestibular em Cena, tá certo? Abraços fortes e até a próxima!